Audiolivro Justiça Divina, capítulo 41. Bem de todos. Todos os bens fundamentais da existência fluem, generosos, da natureza, a benefício de todas as criaturas. A luz que se derrama do firmamento não é patrimônio particular. As correntes aéreas são agentes alimentícios inesgotáveis. Mares amigos banham todos os continentes. Correm fontes em todas as direções. Surgem plantas para todos os climas. E no próprio corpo o sangue há de circular, incessante, para que a inteligência possa viver. Não retenhas, assim, os valores que entesouraste. Não desconheces que o pão excessivo é o prato do vizinho em necessidade? Entretanto, há diferentes recursos por dividir. Ladeando mesas fartas, há corações semi-sufocados no desespero. Por trás dos gestos que te golpeiam, há tramas obscuras de obsessão. Na retaguarda dos crimes que te revoltam, há influências que não desvelas de pronto. Quem errou sofre estorvos que te escapam à senda. Quem calunia ou persegue, ignora o que sabes. Descerra as portas do coração para compreender o servir, repartindo os bens que ajuntaste no espírito. A felicidade, para ser verdadeira, deve ser partilhada. O ouro, nas mãos de um só homem, é moldura da sovinice, mas passando para outras mãos, é trabalho e beneficência. O conhecimento isolado é lâmpada sem proveito. Contudo, transitando de cérebro a cérebro, é ciência e cultura. Entre as sombras dos que reclamam e azedam, malquistam e ferem, sê a luz que abençoa sempre. Faze ao outro o que desejas seja feito pelo outro a ti próprio, diz a lei. Isso quer dizer que alguém, para ser feliz, precisa ajudar alguém. Felicidade, no fundo, é bondade crescente, para que a alegria se faça maior. E, sem dúvida, todos nós podemos dividir parcelas de bondade e alegria, mas a multiplicação vem dos outros. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 42. Desligamento do mal. Reunião pública de 26 de junho de 1961. Primeira parte, capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. Antes da reencarnação, no balanço das responsabilidades que lhe competem, a mente, acordada perante a lei, não se vê apenas defrontada pelos resultados das próprias culpas. Reconhece também o imperativo de libertar-se dos compromissos assumidos com os sindicatos das trevas. Para isso, partilha estudos e planos referentes à estrutura do novo corpo físico que lhe servirá por degrau decisivo no reajuste e coopera, quanto possível, para que seja ele talhado à feição de câmara corretiva, na qual se regenere e, ao mesmo tempo,
se isole das sugestões infelizes, capazes de lhe arruinarem os bons propósitos. Patronos da guerra e da desordem, que esbulhavam a confiança do povo, escolhem o próprio encarceramento na idiotia, em que se façam desapercebidos pelos antigos comparsas das orgias de sangue e loucura, por eles mesmos transformados em lobos inteligentes. Tribunos ardilosos da opressão e caluniadores empeçonhados pela malícia, pedem o martírio silencioso dos surdos mudos, em que se desliguem, pouco a pouco, dos especuladores do crime, a cujo magnetismo degradante se rendiam, inconscientes. Cantores e bailarinos de prol, imanizados a organizações corrompidas, suplicam empeços na garganta ou pernas cambaias, a fim de não mais caírem sob o fascínio dos empreiteiros da delinquência. Espiões que teceram intrigas de morte e artistas que envileceram as energias do amor imploram olhos cegos e estreiteza de raciocínio, receosos de voltar ao convívio dos malfeitores que um dia elegeram por associados e irmãos de luta mais íntima. Criaturas insensatas, que não vacilaram em fazer a infelicidade dos outros, solicitam nervos paralíticos ou troncos mutilados que os afastem dos quadrilheiros da sombra, com os quais cultivavam rebeldia e ingratidão. E homens e mulheres que se brutalizaram no vício rogam a frustração genésica e ainda o suplício da epiderme deformada ou purulenta, que provoquem repugnância e consequente desinteresse dos vampiros, em cujos fluidos aviltados e vômitos repelentes se compraziam nos prazeres inferiores. Se alguma enfermidade irreversível te assinala a veste física, não percas a paciência e aguarda o futuro. E se trazes alguém contigo, portando essa ou aquela inibição, ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade como sendo a luz de uma bênção. Para todos nós que temos errado infinitamente no caminho longo dos séculos, chega sempre um minuto em que suspiramos, ansiosos pela mudança de vida, fatigados de nossas próprias obsessões. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 43. Corrigir e pagar. Cada hora no relógio terrestre é um passo do tempo, impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Exclamas no momento amargoso: dia terrível. Esse, porém, é o minuto em que podes revelar a tua grandeza. À frente da família atribulada, costumas dizer: o parente é uma cruz. Tens, contudo, no lar o cadinho que te aprimora. Censurando o companheiro que desertou, repetes veemente: nem quero vê-lo. No entanto, esse é o amigo que te instrui nos preceitos do silêncio e da tolerância. Lembrando o recinto em que alguém te apontou o caminho das tuas obrigações, asseveras em desconsolo: ali não ponho mais os pés. Todavia, esse é o lugar justo para a humildade que ensinas.
Quando as circunstâncias te levam à presença daqueles mesmos que te feriram, foges anunciando: não tenho forças. Entretanto, essa é a luminosa oportunidade de pacificação que a vida te oferta. Se sucumbes às tentações, alegas, renegando o dever. Seja virtuoso quem possa. Mas esse é o instante capaz de outorgar-te os louros da resistência. Toda conquista na evolução é problema natural de trabalho, porque todo progresso tem preço. No entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é débito do passado, que a lei te apresenta a cobrança. Retifiquemos a estrada, corrigindo a nós mesmos. Resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção. Tarefa adiada é luta maior, e toda atitude negativa hoje, diante do mal, será juro de mora no mal de amanhã. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 44. Divina Presença. Quando nasceste na terra, assemelhavas-te ao pássaro semi-morto que a tormenta arremessa em esquecida concha da praia. Mas apareceu sobre-humana ternura num coração de mulher, e foste, pelas maternas mãos, lavado e alimentado milhares de vezes, simplesmente por amor, a fim de recuperares a consciência. Quando o véu da ingenuidade infantil te empanava a cabeça, afligindo os que mais te amavam, o professor percebeu a inteligência que te fulgia no olhar e entregou-te a riqueza imarcessível da escola. Nos dias da primeira mocidade, quando a despreocupação parecia anular-te a existência, amigos notaram o caráter que te brilhava nos gestos e integraram-te à vida nos dons do trabalho. Na enfermidade, quando muitos duvidavam da tua capacidade de reerguimento, o médico verificou que uma força sublime te atuava nas mais íntimas células e estendeu-te, confiante, o remédio eficaz. Nas horas difíceis de incompreensão, ouviste, em meio das próprias lágrimas, inarticuladas canções de conforto e esperança, exortando-te à paciência e à alegria. Por onde segues, assinalas a luz invisível que te clareia todos os pensamentos. Se sofres, é o apoio que te resguarda. Se erras, é a voz que te corrige. Se vacilas, é o braço que te sustenta. E se te encontras em solidão, é a companhia que te consola. Aprendamos a amar e a respeitar esse alguém, como quem sabe que estamos nele, como o fruto na árvore. E se caíste tão fundo que todos os afetos te hajam abandonado, mesmo aí, nas dores da culpa, recorda que a justiça te golpeia e purifica em direitura do supremo resgate, porque nunca estiveste distante da presença de Deus. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 45. Penas depois da morte. Diante do antigo dogma das penas eternas,
cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. Determinada companhia de armadores constrói um navio, contudo, não o arremessa ao mar sem a devida assistência. Comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem-lhe a equipagem para que lhe atenda dignamente aos seus fins. Quando alguma brecha surge na embarcação, ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo. Ao revés, o socorro habitual envida o máximo esforço, de modo a recuperá-la. E se algum sinistro sobrevém, doloroso e inevitável, o assunto é motivo para vigorosos estudos, a fim de que novos barcos se levantem amanhã, em mais alto nível de segurança. Na mesma diretriz, o avião conta com mecanismos adestrados em cada estação de pouso. O automóvel dispõe na estrada dos postos de abastecimento. A locomotiva transita sobre trilhos certos e chaves condicionadas. A fábrica produz com supervisores e técnicos. O hospital funciona com médicos e enfermeiros. E a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Em todas as formações humanas respeitáveis, tudo está previsto, de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados, com aproveitamento de experiência e sucata, sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entrem naturalmente em desuso. Isso acontece entre os homens, cujas obras estão indicadas pelo tempo à incessante renovação. Em matéria, pois, de castigos depois da morte, reflitamos sim na justiça da lei que determina realmente seja dado a cada um conforme as próprias obras. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nolo revelou como sendo o Pai Nosso que está nos céus.